Olá, bem-vindos de volta à nossa análise. A gente continua hoje explorando o Código de Defesa do Consumidor. Vamos focar em mais cláusulas que podem ser consideradas abusivas, né? Já vimos algumas importantes, agora a ideia é investigar outras práticas que, assim, acabam prejudicando o consumidor, tirando o equilíbrio da relação. O objetivo é entender melhor como a lei protege, sabe? Identificar o que não pode ter num contrato. Certo, vamos lá. Exatamente. Vamos olhar mais de perto para essas situações onde o contrato fica desequilibrado. Tipo, cláusulas que tentam inverter a obrigação de provar alguma coisa contra o consumidor, sabe? Ou que forçam a usar arbitragem. Ou até aquelas que nomeiam um representante para o consumidor sem ele querer. O foco é sempre esse: proteger de desvantagem exagerada. Prova para o consumidor. Isso, exatamente. O próprio CDC já tem a inversão do ônus da prova como um direito, uma ferramenta a favor do consumidor em certas situações, quando ele é a parte mais fraca ou a prova é muito difícil para ele. Agora, tentar colocar no contrato que ele tem a obrigação de provar algo, que pela lógica da lei seria responsabilidade do fornecedor provar, aí não pode, é nulo. Fere toda a ideia de proteger o vulnerável, né? E também a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor, que muitas vezes nem exige que o consumidor prove a culpa. Entendi. Seria como, sei lá, exigir que eu prove tecnicamente por que o celular novo parou de funcionar do nada. Exatamente, seria uma barreira enorme, né? Inviável para a maioria das pessoas. Então, cláusula sim é considerada abusiva. Faz todo sentido. Ok. E a questão da arbitragem? Aquela cláusula que obriga o consumidor a resolver o problema por arbitragem, impedindo de ir à justiça comum. Essa também é outra clássica considerada nula. Veja bem, a arbitragem em si não é ruim. É um meio alternativo válido para resolver conflitos. Mas a escolha tem que ser livre, sabe? Principalmente depois que o problema já surgiu. Impor a arbitragem logo de cara no contrato de adesão, aquele que a gente só assina sem negociar, tira do consumidor o direito fundamental de acesso à justiça. Ah, o acesso à justiça. Sim, que é garantido pela Constituição. O STJ até tem algumas decisões, sabe, que admitem em casos bem específicos, tipo se o próprio consumidor toma a iniciativa de ir para arbitragem depois, ou se é um contrato que não tem aquela vulnerabilidade tão clara, mas a regra geral, o que está lá no artigo 51, inciso 7º do CDC, é que impor a arbitragem compulsoriamente é nulo. E é importante não confundir com mediação, imagino. Exato. Mediação é diferente. Ali se busca facilitar um acordo entre as partes, é um processo mais consensual, isso é permitido e até incentivado. A arbitragem não, ela decide o caso, substitui o juiz. Entendi a diferença. Bom, e aquela tal cláusula mandato, que o contrato impõe um representante para o consumidor. Como funciona isso? Essa é um pouco mais complexa, mas a ideia é a seguinte: o contrato obriga o consumidor a dar poderes, uma procuração, para uma pessoa específica agir em nome dele em alguma situação futura. E o problema é que muitas vezes essa pessoa indicada para ser o representante tem ligação com o próprio fornecedor. Ah, aí complica. Pois é, gera um conflito de interesses óbvio, né? Como alguém ligado ao fornecedor vai defender os interesses do consumidor? O STJ já tem até uma súmula antiga, súmula 60, que falava sobre isso em casos de títulos de crédito, anulando obrigações assumidas por um procurador que era do próprio banco credor. E tem exemplos mais recentes disso. Tem sim. Pensa naqueles mandatos que alguns contratos de financiamento imobiliário davam para a Caixa Econômica Federal ou para operadoras de cartão de crédito poderem emitir um título contra o cliente em caso de dívida. O STJ já considerou isso abusivo também, inclusive em julgamento de recurso repetitivo. Nossa, bem específico. E quando o contrato obriga o consumidor a cumprir a parte dele, mas deixa o fornecedor totalmente livre para decidir se vai concluir o negócio ou não? Essa é a chamada cláusula puramente potestativa, né? Quer dizer, a validade ou a execução do contrato fica dependendo da vontade de só uma das partes, no caso, o fornecedor. Isso cria um desequilíbrio absurdo. Se o consumidor está preso à obrigação, o fornecedor também tem que estar. É nula, claro. E onde isso aparece mais? Muitas vezes na fase pré-contratual. Tipo,
Você pede um orçamento para um serviço, o orçamento te obriga a pagar se você aceitar, mas lá no cantinho diz que o prestador se reserva o direito de não fazer o serviço. Isso vai contra a própria ideia de que a oferta, a proposta, já vincula quem fez, como diz o CDC lá no artigo 40. Entendi. Agora, uma que mexe diretamente do bolso, né? A cláusula que permite ao fornecedor mudar o preço sozinho, depois que o contrato já foi assinado. Isso deve gerar muita reclamação. Ah, com certeza. Essa é batata. Depois que o contrato está firmado com preço e condições definidos, o fornecedor não pode, assim, do nada, resolver aumentar o preço unilateralmente. Isso quebra totalmente a base do acordo, o equilíbrio econômico do contrato. Pode até ser considerado enriquecimento sem causa, né? E onde a gente vê isso mais acontecendo? É muito comum a discussão em reajustes de mensalidade escolar ou de plano de saúde, sabe? Quando o aumento vem sem uma justificativa clara, sem uma base de cálculo transparente ou de forma muito acima da inflação ou do que foi combinado. Aí é abusivo. Certo. E seguindo essa linha do desequilíbrio, temos a cláusula que permite o cancelamento do contrato só pelo fornecedor, mas não dá o mesmo direito para o consumidor. Mesma lógica, falta de reciprocidade, de via de mão dupla, como a gente diz. Se o fornecedor tem o direito de cancelar o contrato por qualquer motivo, ou sem motivo nenhum, o consumidor também tem que ter um direito igual ou parecido. Se o contrato só dá essa saída fácil para o fornecedor, a cláusula é abusiva. E isso é especialmente ruim em contratos longos, imagina. Exatamente. Pensa num plano de saúde, que é um contrato de longa duração, essencial para a pessoa. Se a operadora pudesse simplesmente cancelar a qualquer hora, sem motivo justo, deixaria o consumidor totalmente desamparado, talvez no meio de um tratamento. Por isso que os tribunais costumam ser bem rigorosos com cancelamentos unilaterais de planos de saúde feitos pelas operadoras. Geralmente consideram nulo se não houver um motivo muito forte previsto em lei, como fraude ou falta de pagamento por muito tempo. A proteção à continuidade do tratamento é muito importante. Faz sentido proteger essa continuidade. Ok? E para fechar essa lista do artigo 51, tem a cláusula que obriga o consumidor a pagar os custos de cobrança da própria dívida. Isso. Aqui o ponto principal, de novo, é a reciprocidade. O problema não é nem a ideia de que quem deu causa à cobrança, o devedor, possa ter que arcar com algum custo razoável disso. A questão é, a cláusula só é válida se ela for bilateral, ou seja, se ela disser que o consumidor inadimplente tem que ressarcir custos de cobrança, ela também tem que dizer que o fornecedor inadimplente, se atrasar uma devolução de dinheiro, por exemplo, também terá que ressarcir eventuais custos que o consumidor teve para cobrar ele. Ah, então tem que valer para os dois lados. Exatamente. Se só impõe a obrigação para o consumidor, é abusiva, por falta de reciprocidade. E mesmo quando é bilateral, os custos cobrados não podem ser excessivos, né? Não podem ser uma fonte de lucro para o credor. Houve e ainda há muita discussão sobre isso, especialmente com taxas bancárias, tipo TEC, TAC, lembra? O STJ acabou validando algumas para contratos mais antigos, antes de certas resoluções do Banco Central. Tem as súmulas 555 e 566 sobre isso. Sim, lembro dessa discussão das taxas. Pois é. Embora seja algo bem criticável do ponto de vista da proteção do consumidor, né? Mas mostra como a interpretação evolui. E mais recentemente, o STJ também deu uma limitada na cobrança de honorários de advogado na cobrança extrajudicial, sabe? Disse que só pode se houver previsão contratual expressa e, de novo, tem que ter reciprocidade. Uau, quanta coisa! Dá para ver claramente, né, como o CDC tenta mesmo criar um escudo para o consumidor nessas relações que são, por natureza, desiguais. Mas fica a impressão que a interpretação dessas regras, ela não para, está sempre se ajustando. Qual a grande mensagem que fica disso tudo? Precisamente. A lei estabelece os princípios, as regras gerais, como essas do artigo 51. Mas a aplicação no dia a dia, nos casos concretos que chegam aos tribunais, ela está sempre em movimento. As decisões que a gente mencionou sobre arbitragem, sobre taxas bancárias, mostram bem isso. Existe uma tensão constante, sabe? Entre proteger o consumidor ao máximo, respeitar a liberdade que as pessoas têm de contratar, e as práticas que o mercado adota. A aplicação do CDC acaba refletindo
refletindo e tentando equilibrar essas tensões todas. Não é uma coisa estática, engessada. Isso deixa uma pergunta interessante no ar, né? Até que ponto essa proteção legal, mesmo sendo dinâmica, consegue realmente acompanhar a velocidade com que as coisas mudam? Novas tecnologias, novas formas de contratar online, relações de consumo cada vez mais complexas. Será que a lei dá conta? Fica aí uma reflexão pra gente. É uma ótima reflexão. Um desafio constante. Bom, muito obrigado por nos acompanhar em mais essa análise detalhada aqui no The Deep Dive. Esperamos que essa conversa tenha sido útil para entender melhor essas armadilhas contratuais. Fiquem ligados para mais discussões e análises por aqui. Até a próxima!